Hoje eu vou falar de duas coisas que eu adoro: carro e cinema. Essa vai ser uma série que a gente vai ter sempre agora aqui no canal, onde a gente vai fazer o review de design de ícones do cinema. O carro que a gente escolheu para falar no episódio de hoje é simplesmente um dos mais icônicos da história do cinema e que é conhecido pelos seguintes nomes: Pursuit Special, Black on Black, Last of V8. Não reconheceu? E se eu falar Interceptor? Exatamente, a gente vai falar hoje do Interceptor do filme Mad Max. Mad Max é um filme australiano, foi lançado em abril de 79, fez um tremendo sucesso no mundo todo, uma história que se passa num mundo ali às beiras de um apocalipse, com governos em pé de guerra, com escassez de petróleo, escalada de violência, aquela coisa toda. E ele conta basicamente a história de um policial da Main Force Patrol. Seria o que é equivalente aqui no Brasil à Polícia Rodoviária Federal, tá? E esse policial, que é o Max Rokatansky, ele vai perseguir uma gangue de motos que está tocando terror lá em algumas regiões ali da Austrália, tá? Esse filme, ele começou a pré-produção em 76, ele foi idealizado por George Miller. Esse filme contou, vamos falar um pouco dos números, né? Ele teve um orçamento em torno de 350 mil dólares australianos. Desses 350 mil, 20 mil dólares australianos era para comprar os carros e mais uns 5 mil para manter eles rodando, porque eventualmente esses carros vão quebrar, vai furar pneu, vai faltar combustível, vai precisar de manutenção, vai precisar de alguma coisa. E incrivelmente, esse filme ele ganhou um registro no Guinness Book de Records por ser, por algum tempo, um dos filmes mais rentáveis da história, faturando no mundo todo mais de 100 milhões de dólares. Tamanho o sucesso que o filme fez. E foi um filme que lançou o Mel Gibson também, como ator principal, fazendo o personagem Max. E os primeiros desenhos de concept art para o Interceptor foram criados visando deixar o carro com uma aparência ligeiramente futurista e com uma aparência de mal, tá? Isso foram exigências ali da direção, né, do diretor. A gente não conseguiu achar nenhum concept art, nenhum desenho. Eu suspeito que dos primeiros posters de Mad Max, que é um desenho, né, que você tem um policial ali segurando uma arma e o carro à frente do carro, eu suspeito que aquilo ali deve ter sido inspirado nesses concept art. Ele é ligeiramente diferente do carro final, né, o que sugere que aquilo ali pode ter sido feito antes do filme ter sido finalizado. Eles começaram a procurar carros para montar esse carro personagem, né? Tudo indicava ali pelos desenhos que deveria ser montado num Mustang, e essa era a ideia inicial, que era o que estava aparecendo o desenho com o carro. Mas aí o Murray Smith, que era um dos mecânicos-chefes ali, ele se opôs e falou: olha, isso aí vai dar dor de cabeça, porque esses carros vão quebrar, vai precisar de peça. Mustang não é um carro fácil de você achar peça aqui na Austrália, e isso aí vai inviabilizar, vai atrasar muito o cronograma e vai custar caro. Então eles começaram a olhar, o que a gente tem aqui na Austrália? E eles perceberam que a Victorian Police de lá, ela já usava um carro de polícia que era da Ford também, que era o Falcon, né? Era o XA Falcon. No caso, a maioria sedãs, exatamente esse carrinho aqui, simpático que a gente está vendo, e eles decidiram começar a olhar para esses modelos para procurar o carro.
eles tinham as opções ali dentro daquilo que se parecia, né, com o carro desenhado, né, e até com o Mustang, eles tinham esses Ford Falcon, o XA, o XB, tá, para fazer carros da polícia. Então, a gente está olhando aqui, é a versão GT do Falcon XA, isso aqui de 72, e a gente pode perceber aqui elementos clássicos de Muscle Car americano, né? American Muscle Car, a gente já sabe por definição que eles têm elementos muito característicos, tá? Isso é para toda uma família, um grupo de carros. A gente tem aqui, em primeiro lugar, um dos elementos mais marcantes dessa categoria de carro é essa mancha gráfica preta, que é essa frente toda preta, com os faróis aqui, pode ser um, pode ser dois, pode ser um farol retangular, inseridos dentro dessa mancha gráfica, né? Isso tem um efeito de deixar o carro com um aspecto mais sinistro, mais, não diria agressivo do mal, mas ele traz bastante personalidade para o carro. E como esse tipo de carro, né, ele não tem muita escultura de transição entre planos, né? A gente vê o plano da frente, o plano da lateral, eles são marcados por uma quina. Essa mancha gráfica, pegando todo esse perímetro aqui, ela marca muito a largura do carro, né? E esse tipo de carro geralmente é muito largo. Outra coisa que a gente consegue identificar desse tipo de categoria é, além também, né, dessa proporção de largura, um para-brisa muito baixo. Tá? Geralmente esses carros, esse aqui nem tanto, os carros mais atuais até são mais baixos um pouco, tá? Mas você vê que pela altura que esse para-brisa tem em função da largura, ele é desproporcionalmente, né? O visual dele parece muito estreito. Uma outra característica também, geralmente esses carros têm um overhang traseiro enorme. E geralmente são motores em linha dianteiros. Longitudinal em linha, seja 6 cilindros, 8 cilindros, né, V8, o que for. Todos os carros da polícia no filme são Interceptors, tá? Tá lá escrito Interceptor ou Pursuit, tanto que o Interceptor que a gente conhece, aquele preto, ele é chamado Pursuit Special, tá? Porque ele é um protótipo, e a gente vai explicar direitinho. Então, os carros da Main Force Patrol, eles são esses aqui, eles receberam um esquema de pintura assim, bem característico, bem legal, né? Tudo que a gente vê aqui, gente, a gente tem que pensar o seguinte, isso aqui é anos 70, início dos anos 80. Tá? As referências estéticas, as referências automotivas eram completamente diferentes da que a gente tem hoje. Alguns elementos, né, que a gente vê aqui, ó, esse spoiler aqui no teto, que aerodinamicamente mais atrapalha do que ajuda. Ele tem a inscrição aqui, né, que aqui está Interceptor, ou em alguns outros aparece Pursuit. Eles se encaixam exatamente nessa categoria aqui. A gente tem esse esquema aqui que mostra esses dois carros aqui, que são os carros de perseguição natural, assim, normais do filme. Como é que eu reconheço qual o do Max? É justamente o do Max, ele tem essa roda prata, os outros têm a roda amarela, mas você vê que ligeiramente, salvando algumas diferenças ali, você tem exatamente, né, um sedã. E a gente tem a versão normal do XB, tá? Você vê que tanto a XA quanto a XB são muito parecidos, tá? Esse aqui é um 73, já com motor V8 351, né? Esse 351 aqui GT, para quem não sabe, é a capacidade de polegadas cúbicas do carro, né? A chamada cilindrada, que o pessoal às vezes fala com esse termo, né? Para o Interceptor foi usado uma versão do XB, tá? Que ela é coupé, também tem 351 cavalos, mas a denominação correta é Ford XB Falcon Hardtop. Isso foi uma versão especial que vendeu de 73 a 76 na Austrália e que foi usado para fazer o carro.
Então aqui a gente tem uma comparação com desse lado aqui o Mustang de época e desse lado aqui o XB GT, né? Então você vê a similaridade que há, justamente, acho que foi uma ótima escolha. Até aqui detalhes como a entrada de ar aqui no capô, ele tem também, então acho que a relação custo-benefício ficou muito boa e acho que não penalizou nada. Então, continuando aqui a nossa análise, a gente está fazendo aqui só a análise do XB GT, tá? Depois a gente vai entrar aqui no mérito do Interceptor. Então aqui, ó, conforme eu acabei de falar, né, a gente tem espaço de sobra aqui para ter feito aqui, ó, uma linha. Poderia fazer alguma coisa, né, que tivesse um reflexo mais ou menos orientado para o meio desse carro. E uma coisa interessante nesse carro, que hoje você ter o para-choque pintado da cor do carro é meio que já o padrão, né, porque a escultura do carro já englobou. Antigamente esses carros eram muito ainda aditivos nesse ponto, né? As peças elas harmonizavam com todo, mas elas tinham uma característica muito própria. Geralmente os para-choques eram cromados, eles tinham uma borracha ali adicionada, eles tinham uma separação filosófica do resto da escultura do carro. Ao passo que esse carro aqui, para a época, já tinha o para-choque pintado na cor do carro. É muito interessante. Essa moldura preta aqui no carro, né? Tanto fazendo alusão ao que você tem na frente, né? Isso aqui também é bastante americano, é bastante muscle car. Esse carro tem uma coisa interessante. Da mesma forma que ele tem lá na frente uma quina, ali, um ressalto, ele vai ter isso aqui também. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem essa seção aqui, ó. A gente vê por esses pontos aqui, ó, que ele tem uma seção bem rebaixada aqui. Tá? Isso aqui também é bem interessante nesse carro, é um ponto de personalidade dele. Tá? E a gente vê como a coisa mudou dos anos 70 para cá, né? Que a gente olha a linha daqui, ó, desse carro com o teto, ela é bem quebrada. Isso aí até nos anos 80 a gente ainda teve muito carro aqui no Brasil, né? Sempre tem aquela coluninha, né, que vem no teto e dobra e vai. Né? A gente não tinha aquela transição que a gente tem hoje, né? Hoje esse carro já teria uma transição entre o para-brisa e o teto muito maior, né? Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Próximo episódio a gente vai continuar se aprofundando ainda mais no Interceptor. Não esqueça de se inscrever, deixe seu like e até o próximo.